pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Modern Work Brasil, e na aula de hoje nós vamos começar o nosso processo de atualização do Microsoft Windows. Nessa jornada de atualização do Windows, nós vamos aprender, como a partir da aula de hoje, os anéis de atualização. Depois nós vamos fazer o processo de feature, que é a atualização do sistema operacional de Windows 10 para Windows 11, e também de uma build anterior para a próxima build. Também nós vamos fazer o processo de atualização para drivers, e também para aqueles cabeças que são lançados pela Microsoft quando encontra uma vulnerabilidade no sistema operacional. E também o AutoPatch, que é o processo automatizado para aqueles que possuem a licença, então poderão aplicar dentro desse ambiente. Nós vamos fazer um comparativo. Qual é a melhor opção para o ambiente corporativo? Beleza? Preparado para essa jornada? Tamo junto. Vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, então, seguindo o nosso cronograma, hoje nós vamos começar o processo de atualização do sistema operacional. Então, nós vamos fazer as políticas de atualização. Nessa aula, que é a primeira dessa sequência de aulas, nós vamos falar sobre um dos modos que nós temos de atualização do sistema operacional Windows via o Microsoft Intune, que são os anéis de atualização para o sistema operacional Windows. Depois nós vamos falar sobre o processo de upgrade, como que nós antecipamos a possíveis problemas quando acontece o processo de atualização e como a gente consegue identificar dispositivos que não podem fazer o processo de upgrade para que não dê falha na hora da tentativa, correto? Então nós vamos ter uma jornada com a atualização de drivers, o Windows AutoPatch e por aí vai, beleza? Então nós vamos iniciar hoje o nosso processo de atualização, certo? Antes de qualquer coisa, nós já vamos criar aqui os grupos para a homologação e já vamos colocar aqui alguns dispositivos e alguns usuários dentro desses grupos, né? Então nós temos aqui a nomenclatura do Security Group, grupo de segurança, Intune, o D é para dispositivo, HML de homologação e o U para usuários, tá? Então nós vamos aqui no Enter ID, vamos criar o grupo, conforme nós determinamos aqui, tá? E a partir de agora, nós vamos então colocar aqui alguns dispositivos para serem membros, para receber não só a política de atualização, mas as outras políticas que nós já aplicamos. Lembrando que o nosso curso, nós passamos pelo processo do assessment, certo? Nós passamos pelo processo que nós estamos quase finalizando, que é o processo das configurações para Windows, e nós vamos fazer configurações de mobile e Mac também, tá? E vamos fazer todo esse processo de homologação juntos, certo? Cada hora na sua hora, então cada etapa na sua etapa, então não fique ansioso, beleza? Então vamos lá. Nós vamos escolher aqui alguns dispositivos. Eu vou pegar aqui alguns dispositivos, deixa eu botar as iniciais dele aqui, que é o FBK. Então nós vamos escolher aqui um de cada nomenclatura. É importante pensar e lembrar que quando você for fazer o processo de homologação, você tem que fazer o processo de homologação conforme a realidade. Então, se você tem dispositivo remoto, né? O que é o dispositivo remoto? Não está dentro da sua localidade física, está numa filial, está na casa do usuário, ou está em qualquer outro lugar que não seja o mesmo local físico que você também tem que incluir um dispositivo desse. Porque não adianta nada você fazer o processo de homologação dentro do seu ambiente e se tem um computador remoto e começar a apresentar problema. Então você tem que já prever o que pode acontecer com esses dispositivos, ok? Então nós vamos aqui ver como que vai ser. Então nós vamos, ó, eu vou colocar esse dispositivo da família WKS, eu vou colocar esse dispositivo que está remoto, né? Como na família NBK, vou colocar esse outro também aqui e também esse outro dispositivo aqui, certo? Então nós temos esse dispositivo que será a nossa base para a homologação. Ok? Criamos ali o grupo, né, com os dispositivos, agora vamos criar aqui com os usuários. Vamos colocar aqui alguns usuários. Tá?
Deixa eu pegar aqui o usuário. Vamos só confirmar aqui. Deixa eu só pegar a informação. Rafael. A Laura. E o Giovanni. São esses usuários que nós vamos colocar aqui que vão receber as políticas para então fazer o processo de validação. Tá? Todas as nossas homologações que nós vamos ter aqui dentro do ambiente vai ser baseado nesses dois grupos, ok? Dentro do seu ambiente de corporativo, é importante que você faça uma separação, tá? Entre os grupos e as tecnologias quais elas vão ser homologadas, tá? Caso o ambiente seja um ambiente grande, um ambiente heterogêneo. Caso o seu ambiente não seja muito grande, você pode trabalhar com dois grupos, um para usuário e um para dispositivo, porque existem políticas que a recomendação é aplicar por dispositivo e existem políticas que a recomendação é aplicar por usuário, tá bom? Então nós vamos aqui para o nosso Microsoft Intune, então nós vamos aqui no lado esquerdo em dispositivos ou devices, se o seu também tiver inglês como o meu, aqui no lado direito, né, no meio aqui nós temos o processo de Windows Update na parte inferior. Você também pode entrar pelo ambiente do Windows e na parte inferior também o Windows Update. Ok? Beleza. Então, nós temos aqui algumas configurações, né? Nós temos aqui a tela que ele mostra quais são os releases que estão implementados dentro do ambiente. O nosso ambiente não tem nenhum. Aqui nós temos a parte dos anéis de configuração. Aqui nós temos os Feature Updates, que são o processo de atualização do Windows, né? Fazer o Windows 10 e passar para o Windows 11, ou até mesmo de uma build mais antiga para uma build mais atual. Nós temos os Quality Updates, que são aqueles updates que a Microsoft lança após o processo de atualização, onde ela encontra uma vulnerabilidade, então você precisa aplicar de forma imediata, forçada, dentro do ambiente. E daqui nós temos a parte dos drives e todo o monitoramento na ferramenta, o que está acontecendo. Tá? Então nós vamos clicar aqui dentro dos rings, ok? Dentro dos anéis. E depois nós vamos falar sobre o AutoPatch, que é o processo de fazer tudo isso que nós vamos fazer, mas de uma forma automatizada. Por que eu estou fazendo um vídeo de forma separada? Porque tem ambientes que não possuem a licença para fazer esse tipo de configuração, tá? Com o Windows AutoPatch. Por exemplo, eu vou mostrar aqui o meu ambiente, tá? Aqui no meu ambiente, essa licença Beans Standard, ela não contempla o Windows AutoPatch. Então, colocando a licença do Intune com o Beans Standard, você não pode, né, de acordo com a documentação a nível de licença, você não pode implementar o AutoPatch para os dispositivos ou usuários, né, que estão atrelados a essa licença, mesmo que você tenha a licença do Intune. Por quê? Porque a parte do AutoPatch e também a parte de upgrade do sistema operacional, eles estão atrelados à licença do sistema operacional, não é atrelado à licença do Intune, ok? Então, quando nós olhamos aqui a documentação, nós vamos ver que a licença ela é um requisito para alguns tipos de update, tá? Então, nós temos aqui, deixa eu achar ela aqui. Deixa eu só procurar aqui. Nós temos aqui, ó. Eu estava com o documento aberto e aí eu acabei fechando o documento, onde ele fala sobre a parte do licenciamento. Então, deixa eu pegar aqui. Deveria estar nessa página aqui, que é do Feature Update. Nessa parte aqui mesmo. Correto. Então, nós temos aqui, por exemplo, para você fazer o upgrade do Windows 10 para o Windows 11, não precisa, não é que não precisa, né? A melhor forma de se expressar é que só você ter o licenciamento do Intune,
ele não te dá necessariamente a possibilidade de você fazer o upgrade, tá? Por quê? Porque as features de upgrade do Intune, elas estão relacionadas às licenças do sistema operacional, tá? Antes do processo de nuvem, antigamente você comprava a licença do sistema operacional, né, que é a chave, lá com seus 25 dígitos, e você implementava essa chave e fazia o processo de ativação. Com a mudança para a nuvem, né, os licenciamentos já vêm embarcados, alguns licenciamentos já vêm embarcado o processo de ativação do Windows dentro do ambiente corporativo. Tá? E aí, o que acontece? A Beans Standard, por exemplo, que é o que eu mostrei ali, ela não te dá direito a usar o Intune, certo? Mas se você atrelar ela um Enterprise Mobility Security, tá? E3, ela te dá o direito de você usar o Intune, certo? Então, o Beans Standard mais o EMS E3. Porém, o EMS E3, ele não vem com o licenciamento do sistema operacional. Logo, a feature do Windows Update, né, chamada atualização de build ou atualização de versão, fazer a migração de Windows 10 para o Windows 11, não está coberta, ok? Então, para que você possa fazer a migração de Windows 10 para o Windows 11 e da feature da 22H2 para 24H2 do Windows 11, você precisa ter uma dessas licenças aqui, que está mencionada no documento, ok? Fechando parênteses, e agora vem a pergunta. E aí, você gostaria de ter uma aula sobre o básico de licenciamento, onde você vai aprender quais são as licenças corretas de aplicar no seu ambiente dentro do Microsoft Intune? Se você gostaria de ter uma aula sobre esse assunto, coloca aqui no comentário que, se vocês fizerem essa solicitação, eu vou criar essa aula para você não ser o expert, mas você conseguir entender como implementar as soluções da forma correta, baseado no que você tem de conhecimento de licenciamento. Beleza? Aguardo o seu comentário, ok? Beleza, voltando aqui para o nosso processo da aula, ok? Nós vamos criar então o anel. O anel nada mais é do que qual é o formato que as atualizações elas vão representar dentro do ambiente, tá? Então, a ideia do anel é que você comece criando um anel para o ambiente de homologação, e depois o segundo anel seria aquele anel onde você colocaria os dispositivos que são dispositivos que podem sofrer atualizações após a homologação daquele ambiente, que nós chamamos de ambiente de homologação ou ambiente de teste, certo? Então, nós temos um anel para o ambiente de homologação, nós temos um anel que é o anel para os dispositivos que eles são menos críticos e que podem receber atualizações uma semana depois, 30 dias depois. E nós temos aquele ambiente produtivo que é o mais crítico, que ele deve receber o limite máximo das atualizações depois que todos esses dois anéis já suportaram e já testaram então no ambiente, certo? Então nós vamos colocar aqui política HML. Ok? Então, nós temos aqui as atualizações para os produtos Microsoft, Windows e Office, nós vamos deixar liberado. Nessa regra aqui, nós também vamos deixar liberado a atualização dos drives. E aí, pessoal, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, que a Microsoft evoluiu muito nesse processo de atualização de drives, que era um grande calcanhar, né, de Aquiles, como diz o velho ditado, né? Que era um dos problemas complicados para a gente de UTI atualizar o drive da máquina, e a máquina da tela azul logo depois da atualização. Tá? Pode ficar tranquilo que está muito bem aderente, porque agora ela tem um processo que ela valida junto aos fabricantes, Dell, Lenovo, HP e por aí vai, aquele drive antes de colocar disponível aqui dentro do Intune, e você pode controlar se você quer que ele já está automático ou se você faz a aprovação. Mas lá na frente nós vamos ver com calma, tá bom? Uma coisa de cada vez. Beleza? Então, os Quality Updates são os updates que ocorrem toda segunda, terça de cada mês. Então, nós estamos aí, hoje é dia 22 de julho, né? Então,
na nossa próxima segunda terça do mês de agosto, que vai cair lá no dia 12 de agosto de 2025, você vai ver que ele vai liberar o update. Então, a partir daquela data, a partir do dia 12 de agosto, nesse ambiente de homologação, eu vou colocar que seja o dia 0. Significa que ele vai liberar no dia 12, no próprio dia 12, as máquinas que estão dentro desse grupo, elas vão receber a atualização ao qual nós recomendamos. Tá? A mesma coisa é o Feature Update, é quando a Microsoft liberar nova build do sistema operacional, nós já vamos aplicar essa nova build nesse ambiente de homologação. Tá? Para esse ambiente de homologação, nós vamos também fornecer a possibilidade de fazer o upgrade no Windows 10 para o Windows 11. Então, nós vamos deixar marcado aqui o upgrade. Tá? O processo de desinstalação, tá, de uma atualização, nós vamos deixar o padrão aqui de 10 dias. Nós não vamos habilitar as pré-builds, que são aquelas builds bem antes do processo final, que é o processo de liberação para todos, né? Estamos naquele ambiente beta, inside, nós não vamos habilitar aqui. Se você quiser habilitar só na sua empresa, coloque num ambiente muito pequeno, no seu computador, no máximo 2 ou 3. Por quê? Porque ali ele vai liberar uma atualização do sistema que ainda está em fase de teste, ok? Em fase de teste. Aqui é o controle das atualizações. Então, dentro do controle das atualizações, nós temos esses modelos aqui. Tá? Esse primeiro modelo ele vai fazer o processo de instalação dentro da janela de manutenção. E a janela de manutenção ela começa antes das 8 e depois das 5. Esse 8 horas da manhã e o intervalo de 8 às 5 da tarde é o intervalo que o dispositivo está ativo, significa que é o momento que o usuário está trabalhando. Tá? Aí você deve perguntar, Enver, qual é a melhor opção aqui? Olha, pessoal, melhor opção, eu falo para vocês que não tem a melhor opção, porque cada cenário é um cenário. Dentro de uma empresa, você pode ter políticas de atualização que você vai implementar de forma full, né? Instalar sem avisar o usuário. Tem outros lugares que você precisa de um processo de agendamento. Então, não existe ali uma melhor opção. Vai ser de acordo com o seu cenário. Nesse ambiente aqui, que é o ambiente de homologação, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui o processo dele fazer o auto install, tá? E reiniciar dentro de uma agenda, né? Dentro de um calendário ali esquedulado. Então eu vou pedir que o controle de atualização seja feito toda semana, tá? Toda semana ele vai poder fazer o processo de atualização. A instalação vai ser qualquer dia, tá? Qualquer dia. E a instalação do update, ele vai ocorrer sempre ali por volta de 1h da tarde, tá? Sempre por volta ali de 1h da tarde. Então eu vou deixar nesse formato aqui para esse ambiente de homologação, tá? A opção de pausar o Windows Update eu vou desabilitar, então o usuário não vai ter poder para desabilitar o Windows Update. Eu vou deixar habilitado para que ele cheque se existe mais update dentro do ambiente. Notificação. A notificação eu vou deixar padrão, que ele desliga a notificação que existe um update, tá? E deixa apenas o aviso que precisa reiniciar o dispositivo. Tá? Para esse ambiente aqui de homologação, eu não vou habilitar o deadline, que é eu dar alguns dias posteriormente ao processo de instalação, né, para que o usuário ganhe mais uns dias para então postergar a atualização. Ok? Então não vou marcar. Next. Nós vamos trabalhar ainda com esse escopo padrão e aqui que nós vamos adicionar aquele grupo, tá, que nós acabamos de criar. SG Intune. Nós vamos trabalhar com o dispositivo. Bom, por que a gente trabalha com o dispositivo para o Windows Update? Porque da mesma lógica que nós temos na GPO, que qual é a lógica?
que quando você aplica uma GPO que é para o usuário, essa GPO ela sempre vai seguir o usuário aonde ele logar. Então, se é um usuário que fica logando em várias máquinas, como por exemplo o suporte, né, alguém do suporte para resolver algum problema, essa política de GPO sempre vai seguir esse usuário. Então, olhando para o ambiente do Intune, se você aplica uma política de Windows Update, tá, para um usuário do suporte e ele loga numa máquina crítica para resolver um problema, e essa política está dizendo que ele tem que instalar assim que possível o Windows Update, ele vai atualizar poucas horas depois que aquele usuário logou. Então não é uma boa prática você trabalhar com atualização por usuário. Nós vamos trabalhar com dispositivos. Ok. Feito isso, a política já está aqui, mais algumas considerações, ok? A primeira consideração é o seguinte, pessoal. Computador gerenciado como dispositivo pessoal. Então, toda vez que vocês verem esse Workplace Join, significa que é um computador registrado. Lembra lá atrás da aula que eu falei sobre esse processo de computador registrado? Lembra que também eu falei que não tem um documento que diz, olha, todos os computadores registrados, as features XYZ, elas não vão funcionar. Lembra disso? Que não existe um documento único. Em cada fase do processo que você vai fazer no Intune, você tem um documento e esse documento vai te dizer quais tipos de dispositivo ele suporta. Então, esse aqui é um exemplo. O processo de Windows Update via Intune, ele não vai funcionar em dispositivos registrados. Por quê? Porque o dispositivo registrado, você aprendeu naquela aula, que o dispositivo registrado é dispositivo BYD, é dispositivo pessoal. Dispositivo corporativo ele não pode ficar registrado, ele tem que ficar híbrido ou ir para a nuvem, certo? E aqui está a tabelinha. Então, se no seu ambiente você cria política de atualização, começa a ver que nenhum dispositivo atualiza, verifica lá se o seu dispositivo não está registrado, se ele não está como um dispositivo pessoal. Esse pode ser um dos motivos. Tá? Outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que para os relatórios, que a gente vai depois trabalhar em cima disso, dos relatórios dos sistemas ali que vão ser implementados, tá? Você precisa entender que você tem que fazer aquela configuração que eu ensinei nas aulas anteriores, que é a configuração do relatório, como fazer o processo diagnóstico. Então, se você não configurar o processo diagnóstico, ele vai ficar impossibilitado. Isso é um requisito, ok? Para o relatório funcionar. Se você não configurar a telemetria, você não vai ter um relatório das updates. Você não vai saber se instalou ou se não instalou, ok? Se você não assistiu essa aula, aqui no canto superior vai aparecer o card dessa aula onde eu falo que é imprescindível que você configure o processo de telemetria e diagnóstico do Windows, beleza? Então, a gente falou aqui sobre a questão do licenciamento, nós falamos aqui sobre o processo de configuração, falamos aqui também dos requisitos que é o centro diagnóstico ali com a telemetria, e falamos também que você não pode deixar o seu dispositivo configurado no seu ambiente como dispositivo pessoal, ok? Agora nós vamos aguardar as máquinas evoluírem, tá? Existe também um período, tá? As máquinas têm que ficar pelo menos 24 horas aí em comunicação com a Microsoft, com o Windows Update da Microsoft, para que ela comece então a receber esse processo de atualização. Não é a política, mas a atualização da ferramenta, que ela se comunique com o Windows Update da Microsoft. Correto, pessoal? Beleza? Esses links vão ficar aqui no comentário. E eu agradeço a vocês aí que nos ajudaram. Passamos aí dos 1000 inscritos. Estamos aí crescendo aos poucos. E eu convido a você a continuar ajudando o canal, compartilhando, curtindo os vídeos, comentando, para que nosso canal possa ter um crescimento aí e nós possamos evoluir juntos, certo? Muito obrigado mais uma vez você aí pelo seu apoio, por essa aula. Agora nos vemos na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre o processo de upgrade
do sistema operacional Windows 10 para o Windows 11, tá certo? Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau.